Oi, pessoal, espero que todos estejam bem. O vídeo de hoje é uma gravação, uma live do nosso irmão Xande, que foi feita para o canal CUBE, Central Ufológica Brasil. O nosso querido amigo e irmão Celso Zion autorizou a gente a postar, a replicar essa live aqui no nosso canal e ficou maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês vão curtir. Dá uma olhada aí. Saudações, amigos do canal Comando Lorian. Só para confirmar aqui que vocês estão autorizados a publicar, republicar, né, aquele vídeo da entrevista que eu fiz com o Xande, tá bom? Do canal Central Ufológica Brasil. Então, aquele vídeo, a entrevista do canal Central Ufológica Brasil, está autorizado a replicar aí com os amigos do Comando Lorian. Grande abraço, sucesso a todos, valeu! Cá estamos, mais uma entrevista CUBE, Central Ufológica Brasil, para você. Muito boa noite a todos que estão aqui assistindo ao vivo. Muito boa noite ao convidado, Xande Santos. Boa noite, Xande. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim, ouvindo bem. Graças a Deus. E esse fundo aí é um céu estrelado? Ah, sim. Pois é. O fundo aqui está escuro de propósito. É o céu. Mas, no momento, só tem uma estrela. Pelo menos só dá para ver uma estrela. Convidou os nossos irmãos para participar da live aí? Bom, se isso acontecer, vai ser um presente para todo mundo, né? Até para mim. Com certeza, muito, muito bom. Bem, queridos amigos, queridas amigas, essa é mais uma entrevista aqui no Central Ufológica Brasil. Como eu tenho comentado, né, esse canal ele já existe há mais ou menos 3 anos, mas eu acabei, devido aos problemas do dia a dia, né, correria do dia a dia, não consegui continuar, né, com o nosso canal fazendo entrevistas. Eu tive que viajar muito. Quem me conhece sabe que eu estou o tempo todo viajando, empreendendo, né? Mas agora eu senti mais um chamado para trazer novamente esse tema. Então, estou trazendo convidados que têm experiência direta com a ufologia. Eu evito trazer aquelas pessoas, sabe, que aí eu vi um amigo que falou de um amigo que viu uma luz lá em cima, que a gente não sabe o que é, o que não é, que pode ser, que não pode ser. Eu evito trazer esse tipo de informação, mesmo que seja, mas isso é algo, né, que acaba não acrescentando muito. Então, a gente precisa trazer aquelas pessoas que têm o contato direto e, de preferência, aquelas que têm algum tipo de testemunho. E que é o caso hoje aqui do nosso grande amigo Xande Santos, tá bom? Hoje, nosso amigo Xande Santos, que também faz parte do grupo da doutora Gilda Moura, né? Honrosa doutora Gilda Moura. Isso. E eu vou pedir, Xande, antes de qualquer coisa, se apresenta um pouquinho, fala aí de você para os nossos amigos que estão aqui, né? Porque muita gente já te conhece, mas sempre tem gente nova chegando. Conta um pouquinho de você, tipo assim, quando que você começou a ter ou a participar ou a ver dos fenômenos diferentes, os fenômenos ufológicos? Bom, quando começa de verdade, eu não entendo o que acontece. A primeira vez, por exemplo, eu estava com 6 anos de idade, aconteceu no Lins de Vasconcelos, onde eu morava quando pequeno. Lá em casa, antigamente, nessa época, era bastante gente. Meu pai, minha mãe, eu, minha avó e meu irmão. Meu pai e minha mãe trabalhavam durante o dia, meu irmão tinha 4 anos e eu tinha 6, quando foi a primeira vez de todas. Eu me lembro que era um período de carnaval, mesmo pequeno, aquilo marcou, então não tem como não lembrar. Era um período de carnaval e eu me lembro que a escola ela ia parar. Seria o último dia de aula por causa do carnaval. Ia cessar as atividades, só ia voltar depois, acho que é quarta-feira de cinza, alguma coisa assim. E o meu irmão, ele estudava de manhã e eu estudava de tarde, de propósito, né? Isso era feito proposital. Tinha a van escolar que deixava o meu irmão e me pegava no horário de 12:30, sempre nesse horário. Aí, nessa ocasião, e lá em casa,
as coisas eram muito simples mesmo. Foi um dia marcante, lembro bem. A emoção toma conta, mas eu vou me segurar bem aqui, porque eu vou falar da minha avó. Então eu estava na sala, sentado vendo televisão, e a minha avó lá da cozinha, ela virou para mim, chamou alto, pediu que eu fosse na cozinha para escolher o que eu queria comer, porque naquela ocasião eram 2 opções, né? Tinha escolha, coisa que não era comum de acontecer, mas naquela vez tinha. E foi aí, exatamente aí. Lá em casa, para vocês entenderem, nesse tempo, hoje mudou tudo, mas nesse tempo, vocês imaginam um T. Então tem a sala, aí vai um corredor muito comprido e no final ele divide. Quarto, cozinha, banheiro. Era assim. Ela sai da cozinha e vem na minha direção. E eu estou indo na direção dela por esse corredor comprido. De trás da minha avó. Não foi uma luz que apareceu da parede, não foi um brilho que... Não aconteceu nada disso. De trás da minha avó, um ser sai de trás dela, aparece de lado dela e volta para trás dela. Desse jeito. Exatamente desse jeito. Muito pequeno, mais ou menos do meu tamanho. Menor não, mas do meu tamanho. Quando eu vi, eu tomei um susto. Eu dou um grito, saio correndo. A porta estava aberta lá de casa, porque a gente sempre deixa a porta aberta para já receber o meu irmão, que já ia chegar. Eu já sabendo disso, eu dou um grito, saio correndo, vou para o meio da rua, quase sou atropelado, não sou atropelado, mas quase fui, não fui, mas sorte. E aí já viu, né? A vizinhança começa a aparecer na janela, começa a vir para fora, o que está havendo, o que houve, o que não sei o que é aquilo e tal, e eu chorando e tremendo, encostado no muro. Tinha uma amiga da minha mãe, muito amiga, ainda tem, né? Só que já está com idade. Eu chamo ela de tia Sueli. Chamo ela assim até hoje. A tia Sueli veio e fala, o que aconteceu? Você está assustado? O que foi? Aí eu falei, eu nunca mais quero falar com a minha avó. Foi alguma coisa que eu disse assim, eu não lembro exatamente o que foi. Eu estou com raiva da minha avó, eu não quero mais ver a minha avó. Eu disse alguma coisa assim. Aí a tia Sueli, mas por que a sua avó te trata tão bem? Ela é tão carinhosa. E nisso ela veio. Ela chegou lá fora, viu o que estava acontecendo. Aí todo mundo, Marina era o nome. Marina, o que houve? Não sei o que houve. Aí a minha avó, ele se assustou, minha avó falando. Ele se assustou com a minha sombra. Porque lá no corredor faz pouca luminosidade. Foi o que ela disse. Aí eu olhei para a cara dela. Criança, né? Aí eu olhei para a cara dela e falei, mentira, você colocou, olha o termo que eu usei, você colocou o bate-bola dentro de casa e você sabe que eu tenho medo. Mas peraí, como é que eu vou ter medo de uma coisa que eu nunca vi? Já começou aí. Então, não era a primeira vez que eu estava vendo, mas talvez foi a primeira vez que me deu permissão de ver e de lembrar. Hoje em dia, eu penso assim. Hoje em dia. Aí você estava com quantos anos? 6. 6 anos mesmo. 6. Isso é só o início. Uhum. Aí, só para informar os amigos aqui, nós vamos mostrar aqui vídeos e fotos daqui a pouco, né? Depois que o Xande der essa apresentação dele, nós vamos mostrar vídeos dele acordando chipado. Vídeos da sonda na casa dele. Tem vídeo aqui que nós vamos mostrar, tá? Então aguenta firme aí que muita coisa interessante você vai ver hoje. Pode continuar, Xande. Então, naquele dia eu não fui para o colégio, óbvio. Não tinha nem condições. Voltei para dentro de casa. Naquela época também não tinha telefone lá em casa. Telefone fixo, né? O antigo. De discada não tinha. Mas a minha avó pede para que a tia Sueli telefone para o trabalho, tanto do meu pai como da minha mãe, para eles chegarem mais cedo em casa e ela contar o que houve. E foi o que aconteceu. Os 2 chegaram mais cedo. Meu irmão em casa sem entender nada também. Pequeno também. Quando eles chegaram, eu me lembro que todo mundo foi para o quarto. Os 3 foram para o quarto e me deixaram na sala com meu irmão.
E aí, pela primeira vez, a minha avó tocou no assunto, que até então ninguém sabia de nada, absolutamente nada. Ninguém sabia nada de nada. Aí a minha avó disse, olha, o que ele viu não foi nada de bate-bola, não foi nada de sombra, como eu falei lá para os vizinhos. O que ele viu foi... Aí meu pai chegou a regalar o olho assim para trás, sem acreditar, aquela coisa de sem acreditar. Minha mãe se emudeceu, porque o meu contato, pelo pouco que eu já descobri, ele tem a ver com o meu lado paterno, não com o meu lado, com o meu lado materno, não com o meu lado paterno. Lado de pai, zero. Nunca aconteceu nada. O lado de mãe não é bem assim. Meu bisavô tinha contato, e pelo que eu soube, antes do meu bisavô, acho que até travou, não é isso? Eu sei que teve alguém da família, pelo lado da minha mãe, num passado muito distante, que cometeu suicídio. E o motivo foi esse. De tanto que essa pessoa via, ela se suicidou. Não aguentou, ainda mais naquele tempo, que a informação não tem nada a ver como é hoje. Ou seja, Então, isso na sua família por parte da mãe vem isso, passando de geração em geração. exatamente. Meu irmão, por exemplo, nunca viu nada. E aí? Como é que vai explicar? É comum eles escolherem um, né? Nem sempre escolhem Sim. todos. Aquele que tem, de repente, mais E sensibilidade. isso para frente, agora vindo para frente, eu sei que eu tenho que voltar um pouco aí na história, mas vindo para frente, o meu filho, a minha filha, não. Mas o meu filho já tem umas conversas que você vê que rola um envolvimento. Num grau, acho que baixo, não sei definir. Não saberia Será que você definir. passou a bola para ele? Eu não sei. Eu acredito que ele gosta muito do assunto. Vira e mexe, ele pede para assistir filme comigo, documentário comigo. Vira e mexe, ele pega algum livro que eu tenho lá em casa e senta comigo. Ele também gosta de abrir a Bíblia. 12 anos, hein? Ele gosta de abrir a Bíblia, pesquisar, ir na internet, buscar o nome tal. Ele vai na internet buscar aquela localização, quer dizer, é dele. Minha filha Tá nele. já não é mais comum, digamos Entendi. assim. O tempo dirá para nós, né, quem será. Pois é. Mas eu noto essas peculiaridades dele, né? Tá. É bem ele. Mas e então, Xande, o que a sua tia disse que era? Ela falou, né, que era, mas Minha avó. o que a sua avó Então, a disse minha que avó era? levou os dois para o quarto e falou a verdade. Olha, o que ele viu não é sombra que apareceu no corredor, não é bate-bola. Ela falou ET. Porque ela já sabia, né? Ela Ela já já tinha esse sabia, conhecimento. exatamente, porque já acompanhava ela desde pequeno. Tá. Meu pai toma aquele susto de início, mas aí começam as, abre aspas, coincidências das coisas. O meu pai vira para minha avó e fala assim, ué, Marina, eu não sabia, isso depois eu fiquei sabendo, tá? Essa história depois é que chegou para mim, não naquela ocasião. E o tempo está aumentando. Então, o meu pai virou para minha avó e falou assim, Marina, eu não sabia que você gostava desse tipo de assunto. Aí a minha avó, ué, por que, Alencar? Você também? Sim, eu tenho umas revistas desse tema, olha só, que eu compro, mas eu levo para ler no trabalho. Eu não trago para cá. Justamente achando que vocês fossem implicar alguma coisa assim e tal. Aí minha avó pediu, não, então traz as revistas para a gente ver junto no dia seguinte, né? E tal. Meu pai fez isso. Meu pai, no sábado, ele trabalhava até mais cedo, ele largava tipo meio-dia e qualquer coisa. Eu me lembro bem desse dia. Quando ele chegou, estava todo mundo alvoriçado lá em casa para ver essas tais revistas e tal, que elas existem até hoje, tá? Estão conservadas, existem. É bem interessante esse material. Tem foto de 1930, 1940, é muito legal. Elas existem. Aí eles lá no quarto, mostrando material, muita leitura, não sei o que, aí me chamaram. Quando eu entrei, eu estava folheando uma dessas revistas. Rapaz, quando eu vi a foto do Grey, de novo a mesma reação. Eu reagi de forma bem, entendeu? Bem ríspida. Eu
Tira Era a daqui. forma de um Grey, isso? De um Grey? Na revista. Tá. Quando eu vi uma foto na revista, a minha reação não foi boa. Eu tiro isso daqui, eu não quero ver isso de novo, não sei. Eu reagi assim. Mas nunca tinha uma explicação para isso. Uhum. E uma coisa que quando eu era pequeno, que ao acaso, hoje está lembrando muito, é isso, esse céu bonito que está aqui. Eu tinha o hábito de, quando criança, ficar admirando. Eu gostava das estrelas. Mesmo que a lua tivesse cheia, bonita no céu, é a lua, eu não... a lua... Mas as estrelas, aquele conjunto de estrelas, aquilo me fascinava, aquilo, tipo, me dava uma coisa por dentro que eu não definia. E isso sempre aconteceu, sempre, desde sempre, acho que até hoje acontece, só que hoje eu já me controlo bem mais com esses assuntos. E essa ocasião, ela encerrou ali. E depois disso, de 6 anos, não aconteceu mais nada. Foi só esse fato, que foi o início. Mas quando eu fiz 10 ou 11, agora não lembro, a minha avó ela sempre trabalhou, mesmo até antes de eu nascer, num centro espírita, que fica lá, para quem é do Rio de Janeiro, que fica lá no Engenho Novo. Essa casa existe até hoje. O nome do lugar é Um Cantinho de Paz, Amor e Caridade. Ela sempre trabalhou ali até o final da vida. Mas quando eu tinha essa idade, ela começou a me levar. Ela e meu pai. Na verdade, íamos nós 3. Meu irmão, fora. E minha mãe também ficava em casa para tomar conta do meu irmão. Então, íamos nós 3. Às vezes de táxi, às vezes de ônibus. Só que aí, quando eu comecei a ir para esse centro espírita, eu comecei a ver os espíritos. Mais uma vez, tomei susto, sem entender nada do que estava acontecendo e tal. Hoje em dia, com toda a conversa que o pessoal do Instituto Gilda Moura vem tendo comigo, o acompanhamento que eu venho tendo e eu tenho que citar nomes aqui, são pessoas que me ajudaram e que me ajudam, eu não posso deixar de citar, como, por exemplo, Marco Cabral, é uma pessoa que me acolheu, eu tenho muito carinho por ele acolheu a minha história, ele acolheu o meu caso, ele me deu apoio, eu contei N coisas para ele me deu boas orientações, o que me são úteis até hoje, a gente se fala até hoje, a gente está se falando agora, antes de começar a live, inclusive. Marco Antônio Petit é outro também que eu tenho uma gratidão assim única. Todo o Instituto Gilda Moura, tá? As pessoas que acompanham a doutora Gilda, que ela vem treinando com os cursos, eu tenho gratidão a todos eles, seja a Priscila, a Dayana Leite, a Isabel, a própria doutora Gilda, eu tenho gratidão. A Regina, o Walter, eu tenho gratidão demais por essas pessoas, por terem me acolhido, porque lá atrás, por falta de entendimento, eu fazia muita bobagem, também não posso mentir. Eu me desesperava, eu xingava, eu não aceitava, bem diferente de hoje. E essas pessoas que eu citei foram me explicando, me tranquilizando. Paulo Iannuzzi, do Pilares de Hermes, que eu estou falando de cabeça, não posso esquecer ninguém. Então, eles foram me explicando, pelo menos tentando me acompanhar o meu caso, vir junto comigo para entender o que acontece comigo. E uma coisa ou outra a gente acaba descobrindo. Essa função que esse ser, que eu falo Grey, mas que na verdade não é Grey, porque o Grey é cinza. E a cor desse que eu via, ele era marrom, amarronzado. Quer que eu mostre a foto aqui? Posso comentar até sobre essa imagem. Ok, eu vou pegar só um momento que eu vou compartilhar aqui a tela. Aí a gente vai conseguir visualizar. Uhum. Que é esse aqui, correto? Esse aí, correto. Esse aí, que ele está com a mãozinha assim. Isso. E o lance dos dedos também. Eu vou explicar sobre isso. Tá, eu vou ver se consigo ampliar, porque eu tô na miniatura dele aqui, tá? Só um minuto para ver se eu consigo ampliar. Tudo bem. Aí o pessoal vai conseguir... Mas enquanto isso eu vou falando. O que acontece? Esse ser, ele tem essa coloração de castanha, né?
marrom, castanha, alguma coisa assim. Essa foto eu encontrei na internet, tá? Quero deixar isso bem claro. Mas é uma imagem que, tipo, é ele. Vocês não estão vendo parecido, não. É isso, é isso. É isso que me acompanha a vida inteira. Pelo menos acompanhava. Ele não tem o olho oblíquo, como o do Grey tradicional, aquele, né? Não, é bem redondo. Ele não tem a cabeça tão grande quanto o Grey tradicional. Os dedos são dedos bem alongados, sim. O pescoço não tem boca, é uma fenda bem curta, bem pequena. E durante a vida inteira, eu não... Assim, eu estou sendo categórico, mesmo sendo uma imagem de internet. É ele. Eu estou olhando para ele. Só um momentinho, o Xande caiu a conexão dele. Vamos ver se retorna. Isso acontece, meus amigos, minhas amigas. Por quem já está acostumado com live, sabe que isso, infelizmente, é uma ocorrência comum, né? A transmissão nossa aqui no Brasil, ainda em determinados lugares, é um pouco baixa, latência baixa. Então, pode acontecer esses imprevistos, né? Mas mostramos a foto desse... que é uma ilustração, não é fotografia, né? É uma ilustração de um ser semelhante ao Grey, mas não é Grey, porque ele é marrom, e que o Xande, estou vendo se ele está entrando aqui, não, que o Xande afirma que é exatamente este o ser que acompanha ele há muito tempo. Opa, ele está voltando aqui. Voltei. Pronto, Acho Xande, que voltei. faz parte. Caiu. Então essa ilustração é exatamente aquilo que te acompanha. É ele. Exatamente. É ele. Eu não sei de onde é. Eu acho que essa foto é da Itália. Eu fui pesquisar. É ele. Não é nem parecido, é ele. Ele revelou algum nome para você? Não. Esse que eu mostrei na foto, que apareceu, não. A única coisa que ele não fala, o único barulho que ele emite, que se eu posso dizer assim, é um som que lembra, que não é isso, mas lembra um barulho como se fosse de abelha, colmeia de abelha. Lembra muito isso. E não é alto. É semelhante àquele som que é daquela sonda que apareceu na sua casa? É semelhante. Não é igual, mas é semelhante. Lembra aquilo? Lembra. Vamos mostrar para as pessoas ouvirem? Pode. Eu filmei. Então, só um minuto, meus amigos. Vamos ver se eu consigo aqui. Se você Lembrando aumentar bem o som aí na sua tela, você vai ouvir um som. Explica esse vídeo para a gente, Xande. Bom, esse vídeo é um dos tantos que eu tenho. 2, tem outros. Esse eu nem considero como o principal, é só mais um. Eu estava em casa, era por volta de quase 3 da manhã, e eu estava deitado no meu quarto, quando de repente eu vejo esse clarão vindo da sala. Esse clarão aí mesmo, vindo da sala. Eu me levanto, achando que fosse janela aberta, sei lá, chuva. Cara, eu pensei em N coisas. Quando eu chego na sala que eu vejo isso, é claro que eu estava com um pouco de medo. Eu não posso dizer que não estava, mas eu estava. E em seguida, o vídeo é curto, porque em seguida me dá uma sonolência muito grande. E aí eu não lembro o que acontece. É o que eu posso dizer dessa ocasião. Agora, já que você botou essa imagem, tem uma outra foto que eu fiz questão de tirar a foto da sala no dia seguinte, para fazer o comparativo. Se puder mostrar. Vou pegar, só um momento. Essa filmagem, gente, é uma das tantas que eu vim registrando. Não considero a principal. Tenho outras que eu não coloquei aqui para ser exibida nessa primeira apresentação. Vamos ver para frente o que acontece. Aí, né? Aí é ele. E é ele, tá? É ele. Até essa coisa aqui na cabeça, meio dividido, é ele. Nossa, só de olhar, ainda mexe um pouco. Então, da onde eu tô daquela porta de lá, filmando para o lado de cá. Eu estou na direção oposta.
Tanto que aparece a cadeira, o contorno da cadeira é a primeira coisa que aparece no vídeo, porque eu estou com a câmera bem ali. Então, ele estava na direção que eu também estava. Está o REC, onde está a televisão, a mesa com a planta, e estava com a planta mesmo, é a planta que estava ali, essa mesinha, né, no centro, com esse tapete. A sala estava assim. Isso foi no dia seguinte que eu tirei essa foto, para meio que comparar uma coisa com outra. Nessa ocasião, foi o que aconteceu. Mas tem outras situações, em outros locais, não só lá em casa. Por exemplo, no Quilombo São José, na Serra da Beleza, também algumas situações, tá? Só que lá no Quilombo já não é exatamente comigo. As coisas acontecem. Então eu não posso afirmar que é comigo, porque ali é um local de alta incidência. Também tem que ver por esse lado. Ok. Xande, só antes de você contar a história do Quilombo, deixa eu só colocar para as pessoas. Essa imagem, esse vídeo que nós mostramos anteriormente, no fundo tem um som que lembra um pouco esse enxame de abelha que ele comentou, Isso. que é o som que sai deste ser, tá? Isso. Então, E é som sempre esse barulho. Não muda. Ou seja, isso aí são nós anos assim. podemos dizer que era uma sonda que estava ali na sua casa? Eu acredito que seja uma sonda. Eu não tenho hábito, eu não tenho hábito de ter contato com nave. Que eu saiba, eu nunca entrei numa nave. Se bem que tem pessoas que viram para mim e falam que já, mas aí, né, fica naquela se já ou não. Amigos mesmo que falam que já, mas eu próprio eu não tenho como afirmar. Tá, mas lá dentro dos estudos da doutora Gilda Moura, você participou das regressões? Eu estou sendo preparado para isso. Está sendo preparado, tá? Pela Isabel e pela Dayana Leite. E por trás dos bastidores, aí entra o Paulo Iannuzzi, o Marco Petit e o Marco Cabral, que ficam me dando suporte, vira e mexe, passa um WhatsApp para mim perguntando como eu estou. Enfim, aí eu falo uma coisa ou outra. É isso, é bem assim. O Cabral, vira e mexe, a gente se encontra na casa dele. Inclusive, tem uma outra live que vai ser feita, eu acho que com ele. A gente tem essa vontade, até de comer uma pizza junto. Então, é bem harmônico. É bem amizade mesmo. Isso também eu acho legal. Legal, com certeza. O Walter está presente aqui também, né? Um abraço, meu camarada. O Walter que nos apresentou, né? Um grande abraço para o Walter, lá de Mato Grosso do Sul. Adoro aquela turma lá. Da equipe Gaia, se eu não me engano, né? Nova Gaia. Nova Gaia. Ah, volta lá. Estou falando de 6 anos. Volta. Aí. Essa imagem aí. Essa foto aí é do dia daquela primeira história que eu contei com a minha avó. Era assim que eu estava. Olha bem como é que eu fiquei. Você dava uma cara de assustado, né? Você estava ali. É o que eu estou dizendo. Se põe no meu lugar. Interessante que tiraram uma foto. Tiraram uma foto minha. E quem tirou, na época, eu falo com ela, foi a filha da tia Sueli. Porque isso já tinha acontecido, foi na hora do almoço, eu já tinha tomado banho, mas já tinha me sujado, tanto que está frio, eu estou sentindo um pouco de frio, sou muito friorento, eu não gosto de frio. Eu não gosto de frio desde pequeno. E mesmo de banho tomado, já tinha me sujado, eu continuava com aquela visão, aquela viva que sai. Eu não queria ir para casa. Eu estava com medo de entrar em casa e ver novamente, por isso que eu estou no corredor. E aí ela, Alexandre, quando eu virei na direção dela, ela bateu. Essa imagem não dá para ver muito bem, né, Xande? É print. Aí eu dei print. Essa foto é minha. Isso aí já foi na janela lá de casa. Tá aqui, dá para ver, né? Que é um triângulo, né? Isso, mas estava muito longe, estava muito distante. Estava muito distante. E eu consegui pegar isso aí. Não está com clareza. E é bom tocar nesse assunto também, porque esse lance de telefone celular, houve uma mudança. O telefone que eu tinha antigo, eu perdi ele. Perdi mesmo. Mas ele tinha uma câmera que não era tão eficaz. Esse que eu estou no momento é melhor. E coincidência ou não, de novo, é quando esses objetos, essas esferas vermelhas, elas se aproximaram mais de mim. E eu já estava com
menos medo. Eu não posso dizer que eu não estava com medo. Era menos medo. Então, a filmagem fica um pouco melhor. Isso é um fato que... Isso aí, por exemplo, é um caso. Isso aí é uma dessas que circulava, que hoje em dia também isso diminuiu. Isso aí é comum. Isso aí, outras pessoas têm esse tipo de relato. Mas é exatamente isso, essa bola plasmática de energia que circula. E ela fica rondando em volta da casa. Não é o movimento certinho que ela faz, é toda, né? É descompassada assim, às vezes para, se mexe rápido, se mexe lento, às vezes se divide. Eu não te mandei essa filmagem, mas eu tenho uma outra que ela se divide, e é filmagem, que é melhor. E é isso. Ah, tá vendo? É o mesmo estilo. É uma outra cor, mas é o mesmo estilo. Só que você pode ver que a imagem está distorcida. Por quê? Porque eu tirei a fotografia dando zoom. Mas o zoom de celular e um celular antigo, ele não vai cooperar. Você não vai ver com nitidez. Mas pelo menos tem um registro. Distorcido, mas tem. Ah, esse daí não. Esse daí já foi mais perto. Essa daí já está bem próxima. É muito parecida, não é aquela da filmagem. Não, é uma outra ocasião, outro dia, uma outra situação. Essa daí já está com um foco bem mais próximo. E essa estava mais próxima de você também? Mais próxima, do lado de fora de casa. Isso não foi dentro de casa, tá? Isso é na casa antiga onde eu morava, que agora eu estou no Meia, em outro local, mas tinha um corredor ao comprido, e eu vou nesse corredor e consigo registrar. Só que eu consigo registrar e volto. Também não vou ficar... E outra coisa, é bom falar isso. Certo ou errado, eu não sei. Mas eu nunca busquei me aproximar. A sonda está lá, eu vou até lá. Não, eu nunca fiz isso. Ok. No caso, essa aqui estava distante. A quantos metros de você, mais ou menos? Rapaz, se eu levantar aqui, para te dar uma noção de distância, isso aqui, ó. Isso aqui. Tá me vendo aqui? É, um pouco. Então, tipo aí, aqui, mais ou menos uns 6 a 8 metros. É, por aí. Chegava a 10 ou coisa parecida. Bem próximo, bem próxima. próximo. Mas essa não é a única próxima, não. Tem outras. Essa daí, por exemplo, já foi na casa da pessoa que estava comigo. Não está mais. Você vê que já é diferente, ó. Você vê essa já é com esse telefone novo que eu estou falando. Mesmo com ele amplificado, é menos distorcido. Você pode ver que... você pode ver que o brilho, o foco, a esfera em si, é parecida com as outras. Sim. Mas essa já emitia os feixes e eu consegui pegar. Você sabe se tem algum significado essas cores? No caso dessa está verde, aquela outra está um vermelho meio magenta. Tem sim. Uma vez, ele ficou de conversar isso comigo e a conversa ainda não aconteceu. Vou falar do Cabral novamente. Ele disse que essas cores têm um significado muito que é importante. Eu estou para ter esse papo com ele, não tenho. Tomara que ele esteja assistindo, porque essa conversa tomara que saia. Isso fica tudo de base para um novo encontro, entendeu? Isso é legal. Porque eu também tenho dúvida. Muita coisa eu posso responder, mas muita dúvida eu também tenho. Mesmo mostrando, eu não sou o dono da verdade. Muita coisa eu também ainda estou aprendendo. Quando você tem esses avistamentos, no caso tão próximo, você tem alguma comunicação? Então, só aconteceu uma vez. Mas isso é uma história, eu vou tentar explicar. Foi nos fundos da casa, estava bem perto, quanto aquela vermelha que você viu. Estava bem perto. Essa eu não te mandei a filmagem. Ela é mais nítida do que aquela vermelha que você viu. E eu consigo aproximar, porque o Marco Cabral, novamente, ele me vendeu a preço de bacatela, ele facilitou muito a minha vida, ele me vendeu um monóculo para você colocar no celular. É por causa disso que não distorce. Eu consegui colocar esse monóculo e fazer essa aproximação. E eu estou filmando. Na filmagem, na hora que estava acontecendo, eu não escutei nada. Nada aconteceu.
E foi uma vez também que eu fiquei bem calmo. No dia seguinte, eu me lembro que eu ia até apagar a filmagem. Eu vi uma tela preta. Falei, pô, não sei o que é isso aqui, eu vou apagar. Mas aí me deu para mim ouvir ou assistir o que estava, o que fosse. Rapaz, aí eu vejo essa tal filmagem que fica para uma próxima e envio para você. E eu estou assistindo a filmagem já assim. No meio da filmagem, tem uma fala muito curta. Não dá para entender, não dá para entender nada. Não dá para entender. Mas tem. Foi a única vez que aconteceu. E digo mais, você disse que tem uma essa tal voz que eu estou te fala? falando, essa tal voz que eu estou te falando, ela só acontece quando eu vou assistir, quando eu assisto aqui, ó. Quando eu estou assistindo aqui. Aí é que eu escuto. Quando eu estava fazendo a gravação, eu não ouvi nada. Deixar isso bem claro também. Tá? Tá, vou passar mais uma foto aqui, só mais um momento. Mais uma parecida com aquela, né? Essa é azul, ó. Essa daí não é foto, não. Isso daí é print de filmagem. Tá. Eu dei só um print na filmagem. Isso é uma filmagem que eu tenho. Uma das mais próximas. Essa entra pela janela. Esse dia foi bem... Tá vendo? Tá distorcida. Ainda é com telefone antigo. Você vê que os pixels estão bem distorcidos. Mas se você comparar com as outras, você vê que é muito semelhante a forma, a parecida, né? O tamanho. E o tamanho. É bom falar disso. Não é tão grande assim. Sabe uma bola... Imagina uma bola de futebol um pouco menor. Futebol de salão. Bola de futebol de salão. Isso. Não é de campo, ela é menor. Perfeito. Isso aí é uma história. Esse aí é um ser chamado Nardel. Isso aconteceu em Guapimirim. A história é muito comprida. Isso aí foi um retrato falado que eu tenho. Nardel, o nome dele, ele dá esse nome para mim como mental. Ele não fala, tá? Ele não fala. É tudo na mente. Foi assim. Já que aqui é para falar, então eu vou contar, vou tentar resumir. Ia ter um evento lá em Guapimirim, no sítio chamado São Francisco de Assis, que fica em Caneca Fina. E geralmente, quando tinha esses eventos lá, quem ia fazer o evento era eu. Geralmente é assim, o dono do sítio sempre me levava para fazer evento lá. Nessa ocasião aí que aconteceu isso, tinha uma produtora, lance de estúdio, que estava de olho no sítio do Rafael para fazer uma festa, que era muito parecido com uma rave. Seria dessa forma. Mas o Rafael ele não estava levando tanta fé assim na produtora, enfim, não estava levando fé. Quando foi na quinta-feira à noite, ele me telefona, perguntando se eu estava ocupado no final de semana. Eu falei que não, que eu estava livre, que eu não ia ter evento. Naquela época, eu estou falando de 1997, novembro de 97, só não lembro o dia. Aí ele falou, cara, faz o seguinte, na época era vinil, lembra do disco? Na época era vinil, e eu tinha um par de MK2, na época. Ele, cara, pega depois MK2, eu pago o táxi. Não tinha Uber, né? A gente tinha que ir para a rua procurar carro, né? Não é como hoje em dia. Foi o que eu fiz. Coloquei os engradados de vinil, coloquei o par de MK2, fui para a casa dele, ajudei ele a separar o equipamento, e aí perguntei, pô, tu tá me chamando em cima da hora? Aí ele falou, pô, cara, é uma produtora e tal, tô te levando como se fosse um stand-by, e foi o que aconteceu. Chegou lá, tinham quase 100 pessoas naquela noite, 100 pessoas, hein? Quase 100, era 90 e não sei o quê. E a festa começou normalmente. Só que aí é meio engraçado essa parte. Os caras que iam tocar, fazer o som do evento, bom, um foi cantando uma garota o tempo todo na van. Conseguiu ficar com a garota, sumiu. O outro, é chato dizer isso, mas aconteceu. Eu não posso negar os fatos. Estava usando maconha. O outro. E o terceiro chegou bom. Chegou tranquilo. Então, esse terceiro começou a fazer o evento. Só que ele começou a fazer o evento e começou a beber. Beber. Quando chegou lá para as 11 e pouca da noite, ele estava assim. Ó.
Aí o Rafael me chama, pede para mim assumir o som. E eu tive que dar essa volta toda para vocês entenderem esse ponto. Quando eu vou assumir o som, eu falei, Rafael, deixa eu só ir no banheiro primeiro, e depois eu vou para lá, pego as MK2 e ligo. Já está ali do lado. Nessa hora de ir no banheiro, eu não vou no banheiro. Porque uma coisa que eu aprendi com a doutora Gilda Moura é assim, quando está para acontecer alguma coisa ufológica, seja com quem for, não é comigo, um cenário é preparado. Os seres preparam um cenário para que aquilo possa acontecer da melhor forma, tanto para mim quanto para eles. Então, esse fato do Rafael ter me chamado um dia antes, de eu ir sem saber de nada, de começar a tocar 11 e pouca da noite, não toquei. Eu só ia começar a tocar, mas não toquei. Cheguei a colocar a primeira música e fui no banheiro, que acabou que não era banheiro nenhum, eu fui para o meio da mata, e foi aí que é o ponto. Aí, se você puder colocar aquela foto que eu te mandei, com aquela luz amarela vindo da copa das árvores, foi o que aconteceu. Essa foto aí. Então, eu me afastei muito da casa, e quando eu me dei conta, eu falei, caramba, eu tenho que voltar. No que eu falo, eu tenho que voltar, acontece isso aí que vocês estão vendo na imagem. Exatamente isso. Só lembrando aqui aos amigos que isso aqui é uma ilustração. É uma tá? ilustração. Não é uma a ilustração, mas fotografia real. É uma ilustração. Só que tem uma diferença dessa ilustração. O que acontece? Na ilustração, você está vendo que a pessoa está iluminada. No meu caso, não. Eu não fui iluminado por esse feixe, sei lá o nome. Eu não fui iluminado por isso. Isso parou na minha frente, numa certa distância. Entendeu? E é nessa hora, Celso. Nunca mais vou esquecer isso. De trás desse feixe, estava tudo breu. Vocês têm que imaginar igual aqui, ó. É tudo breu. Só tinha esse feixe passando. E nessa hora, de trás desse feixe, no meio da mata, me saem dois seres. Muito alto, magro, com um tipo de macacão, e ao mesmo tempo era um colante, uma coisa entre azul e branco, com os olhos como o nosso, só que mais comprido e um pouco maior. Essa parte do nosso olho que é preta, que é escura, a dele era amarelada, um amarelo fosco. Ele tinha um cabelo que eu não sei definir bem se era louro ou branco. Eu não consigo definir, que vinha mais ou menos até aqui. E não era lisinho, como as pessoas às vezes colocam naquelas imagens de pleiadiano, né? Aquele ser com cabelo lisinho. Não, não era assim. Lembrava um cabelo, se é que eu posso chamar de cabelo, não sei, mas lembrava como se fosse, sabe espiga de milho? Imagina a espiga de milho para trás. Era isso. Ok. As feições eram bem finas, o nariz muito fininho, pequeno. Tinha a orelha? Tinha pontudinha, pequena também, bem pequena. A boca pequena, os lábios finos. Não falava, só me acompanhava com os olhos. E esses dois, eles estavam andando com muita dificuldade. Muita dificuldade. Eles estavam andando com uma dificuldade danada. Quando eles ficam dentro desse facho amarelo, e o facho era amarelado, um amarelo meio ovo, meio fosco, era assim, eles se movimentam com naturalidade. E eu ali, você imagina eu. A única coisa que você nesse momento, você não corre, você não anda, você não fala, você não grita, você não tem reação, você só olha. Você não sabe o que vai acontecer. Você olha e fala, meu Deus, que não me aconteça nada. Você fica assim. E quando ele entra nesse facho, é aí que acontece uma coisa que eu nunca mais vou esquecer, mas nunca mais eu vou esquecer. Eu falo isso em palestra até hoje. Ele coloca a mão aqui, bem aqui, e eu escuto na minha cabeça, ele não falou, mas eu escuto na minha cabeça como se fosse uma música tocando. E ele falou assim, uma voz grave, né? Me lembro disso. Ele falou assim, o que nós fazemos com você, essa frase eu vou carregar para sempre comigo, o que nós fazemos com você, nós podíamos fazer sem passar por você. Mas, por motivos que você não sabe, as coisas acontecem. Realmente quando isso acaba... Uma experiência forte, né? Uma experiência forte. E ele eu acho que... deixou o recado de que realmente eles estão te acompanhando aí, a mesma turma, né? Isso aqui tem a ver? Não, isso aí já é uma outra situação que passa por eles.
É umas bagunças que eles fazem comigo. Explica para a Já que é gente para isso aqui. mostrar, eu Imagem acho uma forte, imagem né? forte. Eu acho uma imagem forte. Eu não estou aqui de brincadeira. As coisas comigo, ó, é físico. Não é astral. Ah, eu tive um sonho e no meu sonho... Não. Eu sei que o contato astral existe, é uma realidade. Tem pessoas que são levadas a ter contato em outros planos, fora o plano físico. Não é o meu caso. Desdobramento, por exemplo, que é algo que tem a ver com a espiritualidade. Eu não faço desdobramento. Eu não consigo sair do corpo. Eu não consigo. Não é comum para mim sair do corpo. Não é comum para mim nem sonhar. É difícil eu sonhar. Então, mas também quando eu sonho, pô, não dá uma semana, acontece parecido demais. Mas não é comum. Não é comum desdobrar, não é comum viagem astral. As coisas, quando acontecem, elas acontecem aqui. Só que esse material, Celso, que você está mostrando para o teu público, é bom que fique claro que isso não é da noite para o dia. Isso é a junção, isso é eu somando anos e anos e anos para chegar nesse pouco que eu cheguei. E para poder ter essa conversa mais aberta com você, se fosse no passado, eu jamais teria. Porque quem me ajudou muito com isso, eu tenho que falar de novo, foi Marco Cabral e Dayana Leite. E por detrás dos panos, o Paulo Iannuzzi me dando um suporte muito grande que me dá até hoje. Então eu tenho que falar o nome dessas pessoas, porque eu tenho que ser grato a essas pessoas. Porque se não fosse essas pessoas, talvez eu estivesse no manicômio. Estou sendo sincero. Explica para a gente, então, o que é isso. Eu acordei assim. Houve uma presença de sonda. Dessa ocasião eu não filmei. Nessa ocasião eu não tinha filmado. No dia seguinte eu acordo com um incômodo muito grande. Quando eu olho no espelho, isso é 6 e pouca da manhã, quando eu olho no espelho, é isso aí que vocês estão vendo. Já fiz exame, já fotografei, radiografia, não tem nada aqui, eu mostro agora. Não tem nada. Porque da mesma forma que aparece rápido, some rápido. Então, se eu não registrar no momento que acontece, não dá 4 ou 5 dias, some, como se não tivesse nada. É impressionante. Por isso que eu registro. Mas qual é a Porque é uma forma de explicação que você mostrar tem o que para acontece. isso? Oi? Qual é a explicação que você tem para isso? Que fenômeno é esse? Eles te dizem alguma coisa? Eu acredito, tá? Eu não posso afirmar. Mas eu acredito que alguma coisa de mim foi retirada. O quê? E isso que você está vendo aí, que é uma imagem feia, que parece pus e não é pus, isso aí parece que é como se eu soubesse, eu não sei como explicar, mas é como se eu soubesse que me ajudou na cicatrização. É o que eu posso dizer. Porque isso é coisa da minha cabeça. Ah, isso aí é uma situação que aconteceu comigo de sonho, que eu falo que não sonho. As raríssimas vezes que eu tive a oportunidade de sonhar, que foram raras demais, um dos sonhos, que é muito difícil eu sonhar, eu vi uma imagem como essa. Isso é uma imagem da internet, tá, gente? É só para ilustrar uma situação rara de sonho, porque sonho para mim não é comum. Estou deixando bem claro que não é comum. Ah, isso aí é uma outra situação. Não tem nada a ver com essa daqui atrás da orelha. Já são outras marcas. Marca de furo. E você sente algo na Às vezes. noite em que isso acontece ou acorda assim? Não. Já teve ocasião de eu... teve uma vez, uma ocasião, isso eu falei na palestra, e depois eu soube de um caso que foi assim, eu deitei para dormir nessa posição aqui que eu estou na cama. Eu deitei para dormir na cama com a cabeça aqui. No dia seguinte, quando eu acordo invertido. Mas peraí, eu estava sozinho em casa. Eu não levantei. Eu acordo invertido e no chão. E a cama estava arrumada. Como? Me explica como. Eu estou jogando aberto assim para vocês as coisas que acontecem. Isso aí, inclusive, mais uma vez, o Cabral ele tem a filmagem
Eu não tenho, eu acho que ele tem na época que eu cheguei a mandar para ele. Isso tem testemunha. É um garoto chamado Gabriel. Na época, ele tinha 14 anos. Isso aconteceu na Praia do Peró, em Cabo Frio. Isso era por volta de meia-noite, alguma coisa assim. A gente estava de bicicleta, eu e ele, naquela tranquilidade, né? De bicicleta, de repente, ele perde o equilíbrio da bicicleta, eu vou ajudar ele. No que eu vou ajudar ele, eu realmente estava na orla, então tinha a Praia do Peró, por isso que eu falo que é a Praia do Peró. E nessa hora que o Gabriel perdeu o equilíbrio, que eu paro para ajudar ele, um nevoeiro sem explicação, mas sem explicação, toma conta de mim e dele. Aí eu falei, Gabriel, faz o seguinte, pega a tua bicicleta, que eu estava vendo se ele tinha se machucado. Eu falei, Gabriel, pega a tua bicicleta, porque não vamos pedalando, não. Ficou muito fechado aqui a neblina, vamos sair daqui para depois a gente pedalar e voltar para casa. Que eu quero saber se está machucado. Ele não tinha hematoma nenhum, ele não estava com dor, não aconteceu nada. Só o joelho dele, que ralou um pouco, mas nada demais. Só isso. Tudo bem. No que o Gabriel se afasta de mim para pegar a bicicleta dele, eu estou parado olhando ele, é nessa hora. O Gabriel disse que viu como se fosse um tipo de ciclone, um roda-moinho, da própria neblina. E que davam uns flashes nessa neblina. Ele que viu isso. A única coisa que acontece comigo é que eu vejo na minha frente como se fosse um único flash de luz, um único. Ele falou que viu vários. E nessa hora que eu vejo esse flash de luz, eu sinto que na minha costela, eu sinto como se fosse uma injeção, uma agulha entrando. Doeu um pouco. Fiquei preocupado com aquilo, achei que fosse algum inseto, não vou mentir. A primeira coisa que veio na cabeça foi bicho, me mordeu, tá? E naquela semana a gente foi na UPA de Cabo Frio, consegui fazer essa radiografia e eu tenho ela aí até hoje. E isso está aqui, seja lá o que for, até hoje. Como se fosse um objeto implantado, seria isso? Introduzido. Eu não vou dizer que é um implante, né? Eu não posso afirmar isso, um chip, eu não vou afirmar, mas é algo que realmente foi colocado. Vamos colocar assim. É assim que eu procuro colocar. Ok. Sem sensacionalismo, eu evito. Eu não tenho como afirmar. Entendi. É isso. Bem, meus amigos, e esse agora... não é o único, não. E esse não é o único, não. Tem um outro aqui, bem aqui. Esse as pessoas podem até sentir, as pessoas que me conhecem, elas sentem porque aqui, ó, bem aqui onde eu estou com a mão aqui, bem aqui no cotovelo, e ele pulsa bastante, dependendo de quem coloque a mão, ele pulsa. Esse aqui do cotovelo, eu acho que é até mais interessante do que o da costela, porque esse é bem pontudo. E quando a pessoa coloca o dedo, pulsa mesmo. A pessoa sente faz assim. Entendi. Faz tipo assim. É o que acontece. Bem, nesse momento, então, eu vou passar um vídeo. Peço para que vocês estejam aí bem sentados, né? Um vídeo não é muito forte, mas de certa forma é um pouco forte. É isso? Vai. Eu vou só mudar a tela aqui, só um momento. Tá. Prestem atenção, aí depois o Xande vai explicar para a gente. Foi só o tempo de eu acender a luz do quarto. Eu estava dormindo, acordei agora. Eu nem sei que horas são. Olha como é que eu acordei. Estava dormindo. Eu acordei agora. Eu acho que eu sonhei, eu não lembro. Eu só vi uns clarões na minha frente, uns flashes em branco. Aí de repente eu senti uma quentura no corpo imensa. Quando eu acordei, o nariz estancando sangue, ó. Aí, acordei com o nariz sangrando direto, com um zunido fininho, um barulho dos dois lados do ouvido. E olha como é que eu acabei de acordar. Eu não sei nem que horas tem. Tô aqui sozinho,
Não sei que horas são. Eu estava realmente apagado. Deu uns clarões na minha frente, uns flash. O sangue não para de escorrer. Vou tomar um banho e vou ver que horas tem. Explica pra gente. Olha, isso aí foi uma controvérsia danada. Porque no início achava-se que fosse algo ufológico. Celso, não é. Não é. Eu também, com o passado que eu tenho, os registros de ufologia que eu tenho, as manifestações de UFO que eu tenho, eu também achei que fosse contato ufológico. Mas aí, com as conversas e exames e tudo vindo à tona, nessa ocasião, o que parece ser ufológico, eu passei mesmo, isso já está comprovado, eu passei por uma... Já ouviu falar em cirurgia espiritual? Sim. Então, foi o caso. Incrível, Mas né? você tinha pedido por essa cirurgia? Celso, eu tenho o O que hábito... estava acontecendo para Então, haver essa cirurgia? eu só tenho o hábito de toda vez que eu vou dormir, eu for fazer isso hoje, eu fiz isso ontem, eu faço semana passada, eu tenho o hábito de orar. Orar. Agradecendo a Deus pelo dia, pedindo que o meu dia seguinte seja tão bom quanto o de hoje, que o Senhor ilumine a minha mente, que eu sempre me mantenha no melhor caminho, que o Senhor cuide de mim da melhor forma. Esse tipo de oração bem... Mas quando eu falo orar, não é Senhor, cuide, não, é... Entendeu? E nessa ocasião, eu vinha com umas dores esquisitas na altura daqui do peito, e aconteceu isso. No início, eu jurei que era ufológico, eu e muita gente. Mas conversando com outras pessoas que entraram no assunto, isso foi um assunto que rendeu na época, e eu estou disposto a ouvir todo mundo. Eu não estou aqui melhor que nada nem que ninguém, eu também não sei tudo. E isso até hoje vem sendo analisado, tá? E foi dado por muitos como uma cirurgia espiritual. No que, se foi uma cirurgia espiritual, eu sou grato. Porque as dores que eu tinha no peito sumiram. Então, é isso que eu ia perguntar. Então, você efetivamente Não, sumiram. Você melhorou desse desconforto no peito, correto? Passou uns 2, 3 dias, respiração, tudo normal. Normal. Mas eu tenho que dar um ressalve. Eu tenho que voltar em 97 e falar de Guapimirim de novo. Por quê? O divisor de águas foi ali, foi a parte que eu não pude falar. Quando aconteceu o que aconteceu em Guapi, é bom que fique bem claro que eu era debochado, eu não acreditava no fenômeno 100%. Se eu visse, com medo, eu fugia, e depois que eu fugisse, passava um tempo, eu debochava, tá? Isso eu estou assumindo que eu fazia, de público. Mas quando acontece esse lance desse ser chamado Nardel, aí eu mudo de postura. É como se fosse realmente algo que veio para mudar alguma coisa em mim, aqui. E eu vou procurar ajuda. Eu nunca tinha buscado ajuda na ufologia porque eu ia ser taxado como louco, coisa parecida. E aí eu vou procurar o Marco Antônio Petit, é a primeira pessoa de todas que eu vou atrás, porque eu já via ele na televisão, TV aberta. Naquele tempo não tinha TV a cabo, essas coisas, não era assim. Mas algumas coisas ele aparecia em televisão. E eu vou procurar ele, não conto o que aconteceu de cara, simplesmente vou na palestra, fico assistindo a palestra, e quem estava fazendo a palestra naquela ocasião, foi acaso de novo, foi a doutora Gilda Moura. E a palestra dela, eu me lembro do título até hoje, eram Os Filhos das Estrelas. Aí eu me lembrei de mim próprio, quando criança, que gostava de olhar para esse todo infinito estrelado. E quando aconteceu esse lance que aparece em mim, que isso também é uma mistura de um líquido que não é exatamente sangue, lembra que eu te falei, é misturado com sangue, eu te falei isso quando eu te mandei o vídeo e expliquei, isso não é de todo, tem sangue? Tem, mas tem esse líquido. E depois eu descobri que quando uma pessoa passa pelo processo de cirurgia espiritual, a albumina
fica em resíduo na pessoa. Então, o que acontece comigo foi isso. E dali para frente, dessa ocasião para frente, que é muito antiga, essa filmagem ela é muito antiga, coincidência ou não, de novo, é quando eu começo a dedicar com mais frequência na espiritualidade, cuidando dos outros. A minha mediunidade, ela não é de cura, eu quero deixar isso bem claro, eu não sou médium de cura. A minha mediunidade ela é voltada para a harmonização. A harmonização entre perispírito e corpo físico. Para que teu perispírito e teu corpo físico fiquem alinhados. Para que você perceba melhor o ambiente que te cerca, as vibrações que você recebe, seja ela boa ou ruim. Isso tudo aconteceu depois dessa filmagem. Eu estou deixando isso bem claro, porque alguma coisa naquele dia aconteceu, não sei se foi dado, permitido, que eu fizesse pelo próximo, mas eu não curo ninguém. Eu nunca tive um relato de cura. O que eu já tive vários relatos é das pessoas, nossa, depois que você deu um passe mediúnico em mim, eu estou tão bem, eu me sinto mais confiante, aquele problema que eu tinha foi resolvido. A pessoa nunca virou e falou assim, poxa, aquela doença que eu tinha curou. Entendeu a diferença? Sim, não, com certeza. Ou seja, de qualquer forma, esse episódio, ele causou em você alguma transformação. Tirou aquela dor, né? Você não sentiu mais, e você ficou um pouco mais sensível, vamos assim dizer, né? E atuante aí dentro do trabalho da espiritualidade. Então, depois daquela ocasião, a minha vontade, que eu não tinha, não posso mentir, eu não tinha tanta vontade de fazer pelo outro como eu tenho hoje em dia. Aumentou essa vontade, né? É uma vontade real de querer ver o outro bem. Dane-se quem é. Eu quero ver o outro bem. É meu. Tá? Perfeito. E é bom lembrar que quando acontece alguma coisa comigo, acontecem 3 coisas antes. Aí já é antes, hein? Primeiro é um frio, o ambiente onde eu estou fica muito, muito frio, Celso. É um frio muito forte, que incomoda, e eu não gosto de frio, mas fica frio. O segundo é um cheiro que lembra, não é isso, mas lembra ozônio, amônia, lembra essas coisas, lembra? Impregna tudo. E o terceiro é esse barulho que lembra colmeia de abelha. Eu falo isso há anos, porque é sempre assim. Eu costumo dizer que meu contato ele chega a ser chato, porque ele é muito repetitivo. Eu não tenho assim uma grande novidade para contar de contato. Quando o Grace se aproxima, é frio, é cheiro, é barulho que lembra colmeia de abelha. Numa outra ocasião, é a mesma coisa. Quando é a sonda, é frio e é cheiro, mas não tem barulho. Se bem que naquela filmagem o barulho ficou registrado, o que eu acho muito bom, porque está mostrando para as pessoas ouvirem o que eu escuto. E qual a sua mensagem? Eu também tenho muita coisa para resolver ainda, de dúvida, de questão de pergunta, que eu próprio também não sei o que acontece. O que acontece comigo, eu contei aqui. Esse é o fato. Agora, entender o fato, eu ainda estou buscando isso. Por isso que eu estou sendo preparado de forma lenta para uma regressão. E qual que é a sua mensagem para os nossos amigos que estão ouvindo aqui hoje essa live, que estão assistindo essa live, em relação a tudo que você aprendeu, né? Porque alguma coisa fica no seu inconsciente. Não, fica, várias. Tem sensações. Qual mensagem que você pode deixar para a gente aqui? Bom, dizer que todos nós, não importa quem seja, ninguém está sozinho nesse mundo. E isso vale principalmente para essas pessoas que se sentem solitárias, que têm contato, que não se abre para ninguém, que a família taxa como louco. Ah, você é uma doida, você está vendo luzinha no céu. Você não está sozinha, você é acompanhada por seres divinos, por entidades que querem o seu bem. As pessoas em si, quando elas abrem o coração e elas são de forma mais honesta, mais sinceras, quando você busca uma frequência melhor para você, pessoas melhores também vão se aproximar de você. Então procure vibrar no amor, procure vibrar na luz, procure ser bom, procure fazer a caridade, dê o seu melhor pelo outro. Eu procuro fazer isso, isso dá resultado. Eu não era assim. Eu estou contando um relato de vida que eu não era desse jeito, como eu estou tentando me tornar. Eu estou tentando me tornar uma pessoa melhor do que eu sou.
procura frequentar bons lugares, procura andar com gente bacana. Se você vê que o ambiente não é favorável, se não ressoou com você, para que você vai retornar? Viva uma vida digna, seja bom. Você não está sozinho, ninguém está sozinho. Por mais que você se sinta sozinho, e eu já me senti muito sozinho, às vezes ainda acontece, com menos frequência, mas eu, no fundo, no meu coração, não estou sozinho. O Celso está aqui comigo, por exemplo. Foi um presente conhecer o Celso que aconteceu. Entre outros, Marco Cabral, Paulo Iannuzzi, Gilda Moura, o pessoal do Templo Nova África, na época, como eu fui abraçado, o carinho que eles têm comigo, o Pilares de Hermes, a Casa de Padre Pio, em Botafogo. É um local maravilhoso para quem está buscando esse tipo de ajuda. Então, tem a Casa do Consolador, que eu já tinha falado, tem bons locais que você vai conseguir esse acolhimento que você está sentindo falta. Então, procure ser uma pessoa do bem. Ninguém nesse mundo está sozinho. Deus é por todos nós. Eu acho que, para encerrar, dizendo que, fechando com Deus, né? Que Deus é tudo. Deus é por todos nós. Amém. E gratidão pelo convite. Canal Lorian. Show! Obrigado. Cabral, Boa noite. Fique com Valeu, Deus. Celso. Valeu.